Salve, rapaziada, ele aqui trazendo mais um papo tático para falar de Botafogo e Palmeiras, que acabaram de se enfrentar pelas oitavas de final do Super Mundial de Clubes, com vitória do clube alviverde, né, por 1-0 no gol ali do Paulinho, um golaço do Paulinho na prorrogação. E agora, passando para as quartas de final, o Botafogo fica por aqui. Antes de falar dessa partida, falar de tudo o que aconteceu, eu vou te pedir só aquela coisa de sempre, deixa o like no vídeo para ajudar o YouTube a recomendar, segue o canal, se inscreve e ativa o sino para não perder quando tiver vídeo novo, beleza? E também comenta aí se você tá triste, se você tá puto, se você tá feliz, se você é palmeirense, botafoguense, compartilha com teu amigo que torce para algum dos dois times para ver aí os videozinhos aí sobre o jogo, beleza? Vamos falar da partida, começando aí pelo panorama dessa partida, né? O Botafogo e o Palmeiras, eles já tinham um histórico de confrontos recentemente aí, né, que vem dos últimos anos. Essa rivalidade ela vem crescendo a cada ano, né? Começou ali em 2023 com aquele título do Botafogo perdido para o Palmeiras depois de uma virada absurda de 3-0 para 4-3 no Newton Santos, né, com aquele show do Endrick. Então, assim, a rivalidade começou ali quando o Botafogo acabou perdendo o título para o Palmeiras. Em 2024 ela se estimulou ainda mais, né, com os confrontos na Libertadores e no Brasileirão novamente, que dessa vez teve ali a vingança do Botafogo, né, a gente pode dizer assim, eliminando o Palmeiras na Libertadores e vencendo o título brasileiro ali, principalmente depois daquela grande vitória no Allianz Parque, que o Botafogo meio que decidiu ali o título do campeonato, né. Até aquele momento o Palmeiras era líder, depois dali o Botafogo conseguiu assumir ali a liderança e mandar ali no restante do campeonato nos rumos que iriam decidir o título. Então, assim, era uma rivalidade que vem crescendo a cada dia e que hoje teve o principal capítulo, na minha opinião, né? Foi o maior jogo entre Botafogo e Palmeiras, se a gente considerar a grandiosidade do evento em que eles se enfrentaram, né? Um Super Mundial de Clubes, a maior competição de clubes que já existiu na história do mundo. Então, assim, um Palmeiras e Botafogo nas oitavas de final era um jogo gigante, era um jogo absurdo. E que terminou com a vitória do Palmeiras dessa vez, né? Um time cascudo, um time que sabe jogar jogo grande. Falando aí como os dois times entraram, né? A escalação, o Palmeiras entrou ali um pouco diferente com a zaga, né? O Bruno Fux teve que entrar no lugar do Maurício, que se machucou ali no jogo contra o Inter Miami. No meio-campo, o Abel também optou por tirar o Lucas Evangelista, que havia sido titular contra o Inter Miami, jogou mal, colocou dessa vez o Emiliano Martinez, que já era titular durante uma boa parte do ano esse ano, acabou perdendo a posição, né? E sempre que jogava, jogava bem, então acabou que perdeu a posição meio que sem entender ali a torcida, né? Porque o Emiliano Martinez parou de ser titular, dessa vez ele foi titular. E bom, no ataque a gente teve mais mudanças. Aí o Estevão, que joga normalmente na direita, jogou na esquerda hoje, né? Para dar lugar ao Alan na direita, que vinha pedindo passagem. Sempre que jogava, entrava com perigo, entrava mudando o ritmo de jogo. Então, assim, já havia pedindo passagem no time titular, hoje foi titular pela direita. O Maurício, que também vinha mostrando que merecia ser titular, né? Entrou no último jogo, fez gol. Decidiu a partida ali que poderia dar o segundo lugar para o Palmeiras, caso de derrota, né? Ele entrou, fez o gol do empate e dessa vez entrou no lugar do Rafael Veiga, que vem jogando mal, né, frequentemente, e que perdeu posição hoje, nem entrou no jogo, né? Então, assim, hoje o Maurício foi titular no meio, com o Vitor Roque voltando a ser titular no lugar do Flaco Lopes no ataque, né? Então, assim, entrou muito diferente o Abel, né, no ataque principalmente. E pelo lado do Botafogo, o Botafogo acabou optando somente por trocar o Gregory, que tinha sido suspenso, né? Inclusive, baita falta fez o Gregory hoje no jogo do Botafogo. E entrou o Danilo Barbosa no lugar ali no meio. O Renato Paiva optou por continuar com a formação com 3 volantes. Eu até achei que o Botafogo iria entrar com 2 volantes hoje para tentar propor mais o jogo, tentar melhorar o setor de criação do meio-campo, que vinha tendo muita dificuldade, já que dependia apenas do Savarino, né? E aí eu achei que ele talvez entrasse com o Montoro ali de titular para melhorar a criação do time, mas não, ele optou por manter o esquema com 3 volantes que já vinha dando certo nos últimos jogos, né? Apesar de que os últimos jogos eram jogos contra times europeus, times gigantes, times com nível técnico muito alto, jogadores de muito nível técnico, muito nível tático, e aí dessa vez ele enfrentando o Palmeiras, que é um time que o Botafogo em tese já joga há muito tempo, conhece muito melhor, é um time muito mais equilibrado, né? Pau a pau ali com o Botafogo em questão de elenco, e ainda assim o Botafogo optou por jogar com 3 volantes, então o Danilo Barbosa entrou no lugar do Gregory e no ataque manteve ali Savarino como único homem de criação, com o Igor Jesus e o Arthur na direita. Então, assim, foi um Botafogo que veio para jogar como jogou contra a PSG e contra o Atlético de Madrid. Nas duas oportunidades, o Botafogo jogou bem, deu certo e era necessário jogar da forma que o Botafogo jogou. Era necessário respeitar mais o adversário, que você estava enfrentando o campeão da Champions League, o melhor time do mundo, com os jogadores mais diferenciados do mundo, e do outro lado um grande Atlético de Madrid, com jogadores de muito nível também. Então, assim, era necessário entrar da maneira que o Botafogo entrou naqueles jogos. Hoje não era necessário. Hoje eu achei que faltou coragem pro Botafogo. Eu acho que o torcedor do botafoguense hoje ele sai triste e puto pela postura do time em campo. Eu acho que o Botafogo hoje foi covarde, a verdade é essa, foi covarde, foi medíocre. O Botafogo aceitou apenas se defender, né, e meio que se subestimou e superestimou muito o Palmeiras, né? Então, assim,
O Palmeiras hoje propôs totalmente o jogo, foi pro ataque, diferentemente dos últimos jogos, e o Botafogo, que a gente achou que fosse para essa troca franca, para esse bate-bate ali, né? Ataque, defesa, não. O Botafogo ficou apenas se defendendo, esperando uma bola jogando no contra-ataque. Enquanto isso, o Palmeiras teve as melhores chances do jogo. O John provavelmente estava sendo o melhor jogador da partida, depois de fazer grandes defesas, né, encabeçadas, em chute do Estevão, chute do Richard Rios, em outros momentos ali. Teve bola na trave do Palmeiras. Então, assim, durante os 90 minutos, as maiores chances foram do Palmeiras, que já merecia vencer o jogo por 1 ou 2 gols. Na prorrogação se manteve assim até o gol do Palmeiras, né, quando o Paulinho faz aquele golaço, e aí depois do gol do Paulinho em diante, aí sim o Botafogo é obrigado a ir pro ataque, depois tem algumas substituições, o Botafogo fica ali os últimos 15 minutos atacando, até cria ali algumas oportunidades de gol, né, mas que já era tarde demais, né, o Botafogo demorou muito para reagir no jogo, esperou tomar o gol, e a impressão é que o Botafogo realmente estava esperando levar o jogo para os pênaltis e ganhar nos pênaltis ali com algum milagre do John, porque durante o jogo inteiro o Botafogo foi medíocre e covarde, fez uma partida ridícula na minha opinião. O Botafogo não, por mais que tenha jogado da mesma forma que jogou contra o PSG e Atlético de Madrid, falando de esquema tático e falando de proposta de jogo, eu acho que o Botafogo hoje ele não cumpriu bem como cumpriu naqueles jogos e, além de tudo, não foi bem quando esteve no ataque. O Savarino e o Igor Jesus hoje muito sumidos, o Savarino praticamente não fez nada no jogo, o Igor Jesus também muito pouco participativo, também dá para entender porque o Botafogo praticamente não ficava com a bola, né? Porque, como eu disse, o Botafogo foi medíocre, o Botafogo deixou o Palmeiras mandar no jogo durante o tempo inteiro, né? Durante 105 minutos, só deu o Palmeiras no ataque e Botafogo na defesa. Falando aí sobre algumas mexidas no jogo, eu acho que as mexidas finais do Botafogo melhoraram muito o time, muito porque o Palmeiras se defendeu muito, né? Foi totalmente para a defesa depois do gol do Paulinho. O Abel até colocou outro zagueiro, ficou jogando com 3 zagueiros, Bruno Fux, o Mikael e o Gustavo Gomes. E as entradas do Botafogo fizeram o time ficar mais ofensivo, obviamente, né? Porque aí você abre mão de homens do meio campo para colocar gente no ataque. Então, assim, Arthur Cabral entrou bem, na minha opinião, entrou fazendo um bom pivô, criando ali algumas chances no ataque. O Joaquim Correa também entrou bem até. Então, assim, acho que poderiam até ter entrado antes, né? Visto que o time precisava de mexidas, não entraram. E acabou sendo tarde, né? Depois que entraram, não puderam fazer muita coisa. Sobre o Palmeiras, eu achei que o Abel foi maluco de fazer a substituição que ele fez aos 60 minutos ali, tirando o Estevão, que vivia o melhor momento dele na partida, talvez o melhor momento dele no Mundial de Clubes, né? Ele não tinha jogado bem igual estava jogando naquele período hoje, né? Quando ele é substituído, e o Abel tira ele no momento que o jogo tá 0-0, no momento que o Estevão tinha feito ali 2, 3 oportunidades de gol, criado, né? Fez gol irregular, fez bola na trave, teve chute que o John defendeu. Então, assim, o Estevão era o único, era o principal ataque do Palmeiras naquele momento, e o Abel opta por tirar ele para colocar o Luigi, que é um bom jogador, que já mostrou muito na base, que já mostrou em alguns momentos até no profissional, mas assim, que vinha tendo muita pouca minutagem ultimamente, e que eu achei uma loucura ele entrar no lugar do Estevão, que poderia estar fazendo a sua última partida pelo Palmeiras, né? Se o Palmeiras é eliminado hoje, o Estevão nunca mais joga pelo Palmeiras, né? Então, assim, tirar o Estevão fazendo a sua última partida aos 60 minutos, onde ele era muito bom no jogo, para mim foi uma loucura. O Abel flertou muito com um nível absurdo de críticas, porque se o Palmeiras é eliminado hoje, com certeza as redes sociais estariam uma loucura, todo mundo caindo em cima do Abel, não só nas redes sociais, né? A cobrança da torcida seria muito grande no estádio, seria muito grande ali pós-jogo. Então, assim, acho que o Abel flertou muito ali com a loucura quando ele tira o Estevão. Ele até acerta colocando o Paulinho também, né, no lugar do Vitor Roque, que depois acaba decidindo o jogo, mas na substituição do Estevão pelo Luigi, eu achei que o Abel foi mais sorte que juízo, porque ele tirar o Estevão naquele momento, que poderia ser o último jogo do jogador com a camisa do Palmeiras, né? Eu achei muita maluquice. O Luigi pouco fez no jogo, eu achei uma substituição muito, muito ruim. Então, assim, acabou sendo positivo no final das contas, né? O Estevão ainda vai jogar mais pelo Palmeiras, mas, assim, eu acho que vacilou muito o Abel nessa substituição. E falando até sobre o Estevão, eu vi que o Estevão tomou um cartão amarelo ali no banco de reserva, ele não estava pendurado, ele joga a próxima partida, mas assim, caso o Palmeiras passe para uma semifinal e o Estevão tome um cartão no próximo jogo, ele fica fora do próximo jogo. Você tomar um cartão estando no banco, para mim, é inadmissível, é ridículo. O jogador ele tem que se comportar melhor, ele tem que ter noção de que ele está num campeonato onde 2 cartões suspendem. Então ele pode prejudicar aí o Palmeiras numa provável semifinal, se o Palmeiras passa de Chelsea ou Benfica. Então, assim, achei muito mal o Estevão tomando cartão amarelo, achei desnecessário, extremamente desnecessário. Falando então sobre o jogo, a gente falou aí o domínio amplo do Palmeiras, né? O Botafogo covarde, medíocre na partida, poderia ter feito muito mais, tinha time para fazer muito mais, para propor o jogo também, para bater de frente com o Palmeiras no ataque e preferiu ficar ali se defendendo, né, o jogo inteiro e tentando jogar por uma bola. Agora o Palmeiras passa de fase,
vai enfrentar agora ou o Chelsea ou o Benfica, a gente tem que ver o que vai acontecer no jogo de logo mais, e o Botafogo agora vai para casa depois de um campeonato gigante, não me entenda mal, eu falei até nas minhas projeções que para mim o Botafogo passar de fase e ir para as oitavas de final já era motivo de se orgulhar, porque era um baita grupo, era muito difícil, era de longe o grupo mais difícil, você tinha ali o campeão da Champions League, melhor time do mundo, e você tinha o Atlético de Madrid do Simeone, então assim, era um grupo extremamente complicado, onde ninguém dava o Botafogo para passar para as oitavas. Então, só de passar para as oitavas já foi um grande campeonato do Botafogo. O Botafogo já teve a maior vitória da sua história, provavelmente, contra o Paris Saint-Germain. Então, o Botafogo ele já sai com orgulho do campeonato que fez. O que eu digo aqui é que poderia ter feito mais. Eu achei pouco para o que o Botafogo tem disponível. Eu achei que o Botafogo poderia muito bem ter feito um jogo muito melhor e hoje ter passado. Mas não, o Botafogo se reservou, se guardou a mediocridade. E quem é medíocre não consegue ir longe. Então, assim, infelizmente, para a torcida do Botafogo, depois de um baita campeonato, acaba sendo eliminado para o Palmeiras, que enfrenta o Botafogo todo ano, que é um time muito inferior tecnicamente à PSG, a Atlético de Madrid, enfim. E aí, hoje o Botafogo não conseguiu fazer o jogo que fez contra as duas equipes estrangeiras. Então, assim, fica esse gosto amargo do botafoguense que poderia ter ido mais longe no campeonato, mas ao mesmo tempo eu acho que tem que ficar aquele orgulho pelo campeonato como um todo, né, e levantar a cabeça, porque o Botafogo tem muitos títulos ainda a disputar pelo restante do ano, né? Principalmente ali nas Copas. O Botafogo está muito vivo e tem muitas chances de ser campeão. Pro lado do Palmeiras, o Palmeiras segue agora esperando seu adversário. Eu acho que tanto o Chelsea quanto o Benfica são adversários acessíveis ao Palmeiras. Acho que o Clube Alviverde tem totais condições de ir aí, quem sabe, para uma semifinal, porque como o Flamengo já mostrou contra o Chelsea, né, como o Boca Juniors já mostrou contra o Benfica, são times que não estão jogando o seu melhor futebol e times que são muito acessíveis, ainda mais se o Palmeiras jogar como jogou hoje, propondo o jogo, levando o adversário para as cordas e propondo a partida, tendo as melhores chances, tendo a bola. Eu acho que o Palmeiras sim tem chance de vencer, mas não pode jogar igual jogou contra o Inter Miami, né, igual jogou ali contra o Ali, contra o Porto, tem que jogar melhor, tem que jogar igual jogou hoje contra o Botafogo se quiser ter chance de ir para a semifinal, mas eu acho sim um enfrentamento completamente acessível para o Palmeiras. Bom, sobre o jogo foi isso, sobre os dois times, já falei aí sobre ambos e bom, fico para a próxima, até o próximo vídeo para a gente falar aí de Super Mundial de Clubes, como a gente vem falando. Não esquece de deixar o like para ajudar aí o YouTube a recomendar e para ajudar no engajamento do canal, beleza? Até o próximo vídeo, obrigado por você que ficou até aqui, tchau, tchau, até mais.